São 25 anos do Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda de Bagé, uma organização que homenageia, mas principalmente dá seguimento ao trabalho desse reconhecido pesquisador. Tarcísio tinha uma vida muito movimentada. Era juiz de direito, professor, teatrólogo, historiador e museólogo. Publicou dezenas de obras e artigos. O filho, João Tibiriçá Taborda, fala sobre a capacidade que o pai tinha de produzir intensamente. Eu também costumo dizer que o meu pai e o vô Átila eram pessoas à frente do seu tempo, né? Eles se dedicavam muito, o pai tinha uma inteligência espetacular, assim, ele tinha uma facilidade de conhecimento e amava isso, né? São pessoas assim que nos deixam legados. Talvez o maior de Tarcísio tenha sido a capacidade de pulsar o amor pelo passado em outros corações. E isso resultou no Núcleo de Pesquisas, uma organização que iniciou muito antes da data de fundação, em 4 de maio de 1995. Com o falecimento do professor e da Neuza, todos nós nos sentimos órfãos. Tenho certeza que esse sentimento motivou o professor Cláudio Lemezec a tomar a iniciativa de reunir um grupo que pudesse garantir e perpetuar o sonho de Tarcísio Taborda, de salvaguardar a história de Bagé. O núcleo era muito forte e esse pessoal era muito interessado em história. Na época, a Elizabeth estava escrevendo um livro, o Lemezec também estava escrevendo um livro. Então, naquelas reuniões do núcleo, eles pesquisavam e tiravam conhecimento dos outros para depois botar aquele conteúdo nos seus livros. Então, foi uma época muito interessante. Se não me falha a memória, lembro de alguns nomes presentes nesse dia, do coronel Murilo Budó, de José Otávio Gonçalves, de Carlos Peduzzi, de Mário Lopes, de Gaspar Pereira, Cláudio Bolsinha, Cláudio Lemezec, Hélida Hernandes e Heron Vaz Matos. Cerca de 2 anos após a criação, a Câmara de Vereadores de Bagé aprovou a Lei Ordinária número 3.387, de 9 de maio de 1997, que reconhece como entidade pública o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda. Para esses pesquisadores, é preciso multiplicar esses conhecimentos através de publicações, palestras, seminários, eventos culturais e suporte teórico e prático. Para o grupo, o mais importante é a paixão pela memória historiográfica. No início, por mais que ele se chame o núcleo, ele era o âmago de todas essas pessoas de diversas partes da comunidade e da sociedade, diversas formações que gostavam. O interesse era o quê? A história e a memória. O núcleo é a história e a memória, mas as pessoas vêm das diversas partes, diversos lugares da comunidade. E formações não é só formada por historiadores, né? Mas sim engenheiros, professores de outras áreas, né, de humanas, e também não formados também. Cria-se um núcleo com esse objetivo, então, de juntar pessoas interessadas em história, historiadores, pesquisadores, para escrever sobre a história da cidade. Mas eu penso que a história de Bagé ainda tem muita lacuna, né? Tem muito documento ainda, Lara, que não foi tocado ainda, né? Tem muito documento aqui no Arquivo Público, tem muito documento no Museu Dom Diogo, tem muito documento de arquivo pessoal que não foi tocado, então tem muita coisa a ser escrita ainda sobre a cidade. Há 2 anos, o núcleo tem um espaço próprio junto ao Arquivo Público de Bagé. São 10 presidentes escolhidos. Alguns desempenharam atividades por mais de uma gestão. A notoriedade entre os que conhecem a importância do trabalho que desenvolvem tornou o núcleo modelo para a criação de estabelecimentos em pesquisa de outras cidades. Eu gostaria muito que fosse própria, isso aí, que fosse uma entidade própria, porque ele tem estatuto, ele tem tudo. Inclusive, todos os núcleos ao redor, Camaquã, Candiota, Pinheiro Machado, tudo nasceu por nossos estatutos. Eu forneci para ele. O núcleo de Camaquã foi o primeiro que levou os nossos estatutos. Foi fundado através do nosso. Então ele é muito importante. Entre os desafios para o futuro está a necessidade de ampliar o trabalho. Nós temos já uma produção, nós sempre tivemos. O núcleo editou uma quantidade razoável de livros, né? Pessoas do núcleo, né? Trabalhos históricos, enfim. Então, parabéns ao núcleo pelos 25 anos, parabéns à Câmara de Vereadores pela homenagem a este grupo, né, de pessoas que fazem a história da cidade. Ao longo da história, o núcleo teve pessoas que fizeram a diferença, né, e algumas delas já faleceram. E graças a Deus agora o núcleo tem se renovado, né,
E eu espero que o núcleo venha dar prosseguimento ao trabalho dessas pessoas, né, que doaram seu sangue pela entidade. Que dure muito mais anos, assim, porque é o que eu digo, né? O povo sem passado não vai ter futuro, então tem que ter mais tempo, que vá a 100, 200 anos aí, que algum dia a gente vai estar comemorando aí de novo, se Deus quiser. Espero que, depois que passe a pandemia, que o núcleo venha estreitar a relação com a comunidade através de ações, né, para fomentar a cultura e a história, principalmente com as crianças e os jovens. Eu acho que a gente precisa abrir as portas, né, e ter esse conhecimento para que as pessoas se interessem, né, e que eu acho que pesquisa, cultura, isso é paixão, né, só eu acho que quem gosta se dedica e a gente tem que ter essa facilidade de dar esse acesso a essas pessoas, né, para que tenha esse conhecimento, se apaixone e que surgem aí novos Átilas e novos Tarcísio. A alternativa poderia ser transformar o núcleo em um instituto de pesquisa. Nós, transformando o núcleo em um instituto, dando uma outra personalidade jurídica a esse núcleo, nós estaremos mais próximos e habilitados, devidamente habilitados, a nos inscrevermos junto a agências financiadoras de pesquisa, órgãos governamentais como CAPES, CNPq, Fundação Banco do Brasil, enfim... Captação de recursos daí. Captação de recursos, porque o núcleo não tem recursos, né? E ao longo desses 25 anos, o Núcleo de Pesquisas Históricas Tarcísio Taborda fez história registrando história, mas também está pronto para o futuro. Eu penso no núcleo do tamanho que é o professor Tarcísio Taborda, né, para a nossa história. O maior pesquisador, historiador da nossa cidade, e eu penso no núcleo nada menos do que isso, muito maior. Eu penso no núcleo num grande instituto onde todos os amantes da história, pesquisadores de outras universidades venham para cá e possam ter satisfação, orgulho e a honra de dizer assim: eu faço parte do núcleo, e o núcleo ultrapassando as barreiras do Rio Grande do Sul, do Brasil, né, e levando o núcleo à memória do professor Tarcísio e da nossa querida Bagé.